Hello there, how are you? Olá, pessoal, como vai? Bom, nós estamos aqui na nossa aula 1 e eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela para prosseguirmos com a nossa aula. Vamos iniciar falando, sobre os conteúdos, relembrando, porque isso já foi feito na aula de apresentação, aula introdutória. Os conteúdos, então, abordados nessa aula serão estratégias e tipos de leitura, uso do dicionário e aspectos gramaticais da língua inglesa. Bom, sobre estratégias de tipos de leitura, a gente vai ver que há várias, tudo bem? E nós vamos concentrar aqui nessa aula nas principais. Sobre essas estratégias de leitura, observem que nessa imagem eu trouxe para vocês algumas palavras, tá, que são muito semelhantes são semelhantes à língua portuguesa. Essas palavras são chamadas de palavras cognatas. Então, esse é o conceito de palavra cognata. Palavras que são parecidas, que têm certa familiaridade, né, entre uma língua e outra. Sobre palavras cognatas, nós temos 3 tipos. Nós temos aquelas que são perfeitas, ou seja, que são idênticas na forma e também na escrita. Nós temos aquelas que são muito semelhantes, que lembram muito, e tem as pouco semelhantes, levemente semelhantes, que nos fazem lembrar, ok? Então, como exemplo, eu trouxe para vocês aí perfeitas, lembrando que a escrita é idêntica, mas a pronúncia, ela se diferencia. Hospital, né, e hotel, na língua inglesa e na língua portuguesa são escritas da mesma forma, o que vai mudar é a pronúncia. Então, hospital, hotel. Nós temos as muito semelhantes, que se troca apenas uma ou duas letras. Member, ou então fica parecendo que as letras estão invertidas de lugar. Member, que lembra a palavra membro. History, que lembra história. E nós temos as poucas semelhantes, que eu trouxe como exemplo aí training, lembra, né? Training, lendo como está escrito, né, gente? Training lembra alguma coisa sobre treino, né? De treinar. E valuable, né? Da forma que está escrito aí, ó. Valuable. Lembra o quê? Valor, valioso, né? Nos faz ter essa ideia. E aqui à direita de vocês, essa imagem em que traz algumas palavras cognatas. É importante trazer para vocês também a informação sobre os false friends, que são os falsos amigos ou falsos cognatos. São palavras que se assemelham muito à língua portuguesa, mas que, na realidade, o significado é outro, e não aquele que a gente pensa. Então, eu trouxe para vocês aí essas palavras, como, por exemplo, costume, né, que você pensa que é costume, mas não é costume, é fantasia. E é importante que vocês pesquisem, né, por essas palavras. Estratégias e tipos de leitura. Eu trouxe aí um infográfico, né, que tem aí uma informação central e tem algumas ramificações. Vocês estão vendo que esse infográfico ele é um belo exemplo de dica tipográfica, porque o que traz as dicas tipográficas? Os números, né, tipos especiais, se é em negrito, se está em itálico. A gente também, quando for ler um texto, tem que prestar atenção quanto aos símbolos, porque eles trazem informações, a presença de letras maiúsculas, a divisão do texto em parágrafo, porque quando você muda de um parágrafo ou outro, pode ser uma mudança de ideias, então ali te dá um indício, você pode inferir que mudou de ideia. Nós temos também a presença de títulos e subtítulos, né, gráficos, imagens, tabelas, fotografias, e também a pontuação é uma das dicas tipográficas que nos ajuda a entender o texto. Então, na leitura de um texto em inglês, tudo isso tem que ser levado em consideração. Como, por exemplo, essa imagem que eu trouxe à direita para vocês. Né? Vocês têm aí uma imagem não verbal com algumas numerações, né? E temos também o texto verbal. Prosseguindo, numa leitura de um texto em inglês,
também temos algumas palavras que elas costumam aparecer que são essenciais para o entendimento. Muitas vezes também essas palavras se repetem, ok? Então, eu destaquei aqui para vocês em negrito essas palavras que aparecem com certa frequência, tá? E são consideradas palavras-chave que estão relacionadas ao tema central do texto. Dois tipos essenciais de leitura chamam-se skimming e scanning, ok? Skimming and scanning. Em que consiste o skimming? O skimming é a leitura, é aquela leitura rápida, você passa os seus olhos sobre o texto, você dá uma lida no título, se tiver um subtítulo, você lê ali, você também vai olhar algumas palavras que você conhecem e também uma palavra cognata, que são palavras semelhantes à língua portuguesa, né? Como a gente acabou de ver. Vocês vão verificar se existem figuras ou gravuras, dados que te remetem ao entendimento do texto, do que traz o texto. Tudo bem? E aí, por enquanto, vocês ignoram as palavras desconhecidas, não precisam entrar em desespero. O scanning já é uma leitura um pouco mais atenta, uma leitura mais detalhada. Agora, além do título e de observar as imagens, vocês vão ver quais são as perguntas referentes ao texto. Muitas vezes, numa prova de concurso, numa prova de Enem ou um outro processo seletivo, né, vem na prova de língua inglesa um texto todo em inglês, mas as perguntas, as questões costumam ser em língua portuguesa. A recomendação que nós, enquanto professores de inglês, damos para os alunos, para que eles tenham um certo conhecimento do que aborda o texto, é ler as perguntas primeiro a respeito do texto. A maioria das respostas vai estar nas próprias perguntas. Localizar essas respostas no texto, depois que vocês identificarem essas perguntas, e, por enquanto, também ignora as palavras desconhecidas. Outras estratégias que eu trouxe, que são muito importantes para te ajudar no entendimento de um texto em inglês, é verificar quais são as palavras que se repetem, observar a seletividade, ou seja, quais palavras foram selecionadas ali que estão interligadas ao tema do texto, predição e inferência. Você lê as perguntas a respeito do texto que estão em português e você vai imaginar, vai puxar lá do seu conhecimento de mundo aquilo que você já sabe a respeito desse tema, e aí você começa a inferir, ou seja, a imaginar do que fala aquele texto. O seu conhecimento prévio, portanto, é muito importante. E depois você vai identificar a função das palavras. Então, tem como você saber se aquela palavra é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, se é uma preposição. E, continuando, eu trouxe aqui como identificação da função das palavras, alguns exemplos em como isso pode acontecer. Então, aqui eu tenho essa imagem, né? Então, essas partes que envolvem a gramática, nós temos o noun, que é o substantivo, pronoun, substantivo, verbo, advérbio, interjeição. Então, uma palavra, muitas vezes, ela tem mais de uma função, a mesma palavra. E eu trouxe esses exemplos aqui para vocês. Da palavra water, que é água. Então, water is very important to life. A água é muito importante para a vida. Então, no caso aqui, a água está com a função de nome, de substantivo, né? A água. Aqui nós temos a palavra water com a outra função. I have to water my plants every day. Eu tenho que regar, que molhar, aguar as minhas plantas todos os dias. Então, aqui está com a função de verbo. E I notice her eyes are watery. Ou seja, eu fiquei sabendo, né, eu tive informações de que os olhos dela estavam, assim, lacrimejantes, né, saindo água. Então, aqui nós já temos uma outra função da palavra, e não mais como substantivo ou verbo. Muito importante que eu trouxe para vocês, e nossa aula, a primeira parte vai encerrar aqui, que é sobre o vocabulário.
Então, vocês falam assim, professora, eu nunca fiz um curso de inglês, como é que eu vou entender essas palavras? E eu trouxe essas informações aqui que são importantes, né? Porque no inglês moderno, estima-se que existem 1.200.000 palavras, né, no inglês moderno. Nem o próprio nativo sabe todas essas palavras. E outra coisa que eu trouxe para vocês é que 20% dessas palavras, em média, são cognatas, ou seja, são parecidas com a língua portuguesa. Cerca de 60% dos textos são formados pelas 500 palavras mais utilizadas na língua inglesa. Então, eu vou trazer até para vocês no material essas 500 palavras mais comuns no inglês. O artigo the, que significa o, a, os, as, se repete muitas vezes ao longo do texto. E somente 15, de 10 a 15% dos textos são formados por um vocabulário específico. Por exemplo, a área da medicina, você vai encontrar palavras, né, referentes àquela área mais técnica. Na área da informática também, vocês vão ter uma linguagem mais técnica. Então, no entendimento de texto em geral, somente 10 a 15% que faz parte dessa linguagem mais técnica. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, né, a primeira parte da primeira aula, e vamos para a segunda parte.